Eu encontrei teu altar, Senhor. Minha oferta sou eu. E a minha oferta sou eu, meu Jesus. Eu ofereço a minha vida a ti. E a minha oferta sou eu. A minha oferta sou eu. Oh, agora entendo, Deus, que sempre és o mesmo e se importa com os seus. E quando tudo tá errado, o motivo sou eu. Que preciso te buscar a cada dia mais pra te adorar. O Salmo 84 diz assim, ó: e o pardal encontrou casa pra morar, e a andorinha encontrou ninho pra pousar. E eu encontrei teu altar, Senhor meu Deus. O meu único desejo é te adorar e a minha vida inteira te entregar em sacrifício. Quem sabe canta comigo, vem. Eu encontrei teu altar, Senhor, e a minha oferta sou eu. A minha oferta sou eu, Jesus. Eu ofereço a minha vida a ti. E a minha oferta sou eu. A minha oferta sou eu, Jesus. Glória a Deus. Muito boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Amigos. E como vocês sabem, é o podcast mais esperado da sua semana. Hoje, nessa terça-feira, mais um programa recheado de novidades, conteúdo, um testemunho muito bonito, muito forte de um grande amigo meu, um convidado, que hoje, olha, como sempre, gente, a nossa ficha técnica cada vez vai crescendo mais. E hoje não é diferente. Então, vocês não vão ver ainda quem que é meu convidado, que é surpresa. Calma aí, vou passar o violão para ele aqui. E esse convidado de hoje, ele é um amigo de verdade. Não que os outros não sejam, né? Todos foram que estiveram aqui com a gente. São amigos, mas ele é um cara que a gente caminhou já há um tempo, louvamos juntos, né? Já fizemos muitos trabalhos para o reino e estou muito feliz de recebê-lo hoje no nosso programa. Então você que está chegando aí já vai compartilhando geral, você que está no YouTube, no canal TGB, no canal da TV Gospel Barueri, já pega aí, clica, compartilha com os amigos, com os familiares, grupos do trabalho, enfim, sabe aqueles monte de grupo que você tem no seu celular, que às vezes, né, você fica mandando só memes, né? Aproveita, manda o programa de hoje que tá uma bênção, vai poder falar o coração de muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Bora então, o nosso convidado de hoje, então, nascido em São Paulo, é nosso convidado prodígio. Iniciou os estudos de piano aos 5 anos de idade, gente. 5 anos de idade, eu não sabia nem que era jogar bola ainda direito, e o homem já estava tocando piano. E cresceu praticando os seus conhecimentos ali no ministério de louvor. Estudou piano, nada mais, nada menos do que com ela, Elieda Caram. A mulher top demais, depois procura no Google lá, tá? Estudou canto com feríssima, o Paulo Rogério, que foi do Renascer Praise, Comunhão Adoração, e estudou bateria também. O homem é multimúsico, né? Estudou bateria com o Arnaldo Souza, que é um baita de um músico, fera demais, lá do estúdio Cancion Brasil. Nosso convidado é publicitário, formado pela Universidade Mackenzie. Isso nem eu sabia, hein? Eu já conheço o moço já há uns 15 anos. Publicitário desde 2005.
Ele é formado também no curso técnico musical no Instituto Cancion Brasil. Quem conhece o Instituto Cancion? Maravilhoso. Onde ele acabou se tornando ali um professor. Ele é formado também em teologia no Centro de Treinamento Bíblico Rema, onde eu também me formei, com muita alegria. E hoje ele é pastor na comunidade Manancial da Promessa em São Paulo, uma comunidade linda, muito acolhedora. E é casado com quem? Com a Michele Roseiro, uma querida, uma mulher de Deus. E hoje eles desenvolvem, gente, um projeto de base missionária chamado Atenda Missões. É um projeto que eu sempre olho eles nas redes, os movimentos que eles fazem e fico apaixonado pela paixão que eles têm. Eu me apaixonei pela paixão que eles têm por vidas. E eles vêm realizando então essas ações artísticas, presta atenção, ações artísticas, sociais, missionárias e humanitárias. Viajando o quê? Com a mochilinha, o violão nas costas, por diversos estados do Brasil. Gente, produção, por favor, eu sei que não tem efeitos, né, especiais, mas você tem uma mão e me ajuda aí a aplaudir a Jesus, a aplaudir a Deus, receber com todo carinho nosso convidado, Marcos Roseiro. Seja bem-vindo, Marcos. Bom demais, cara. Depois dessa, tô até tímido, meu irmão. Rapaz, obrigado pelo carinho. Que currículo, hein? Que bênção. Que alegria estar aqui com você, meu irmão, meu amigo. Como você falou, né? 15 anos já que a gente caminha junto aí. Uma história, né? Por debaixo eu pensei 15 anos, cara. Já faz 10 anos que eu casei. 10 anos, então Então é uns 15 anos. A gente já se conhecia antes de você se casar. Já tínhamos aí alguns anos, né, de estrada juntos. Sim. 5 aninhos antes, né? Coisa linda. Isso. O Marcos é um querido. Chegou a produção aí, hein? Galera aí, ó. Já chegou já. Gabrielzão, nosso produtor. Chegou comendo já, hein? E o Marcos é um amigo querido, é um empresário, um grande produtor musical e alguém que tudo que ele faz com muita qualidade, né? Com muita relevância. Eu acho muito bacana isso. E é por isso que hoje, com muita alegria, eu fiz questão de trazer aqui para poder transbordar na vida de todos vocês que estão aí de casa. Preparado, hein? Para as perguntas? Bora! Tô aqui. Pronto. Primeiro fala um pouquinho de você, Marcos. Conta um pouquinho da sua história, de onde você veio. A gente já leu um pouquinho já, mas fala um pouquinho da sua família. Você que é um cara, família, não somente com a sua esposa, mas com seus pais. Sim. A gente vê nas suas redes o carinho que você tem por eles. Conta um pouquinho disso. Tem muita coisa pra gente bater um papo hoje ainda. Bom, vamos lá. Eu sou o Marcos, tenho 37 anos. Baixou a cadeira aqui. Você viu? Que chique, gente. Só ao vivo que acontece isso. Puxei aqui sem querer. Foi o Cabelo que fez isso, né, Cabelo? Ele falou que ia fazer isso mesmo. Bom, eu tenho 37 anos e nasci em São Paulo. Sou filho de pastores. Quero mandar já um abraço para os meus pais, pastor Roberto, pastor Agi. Dois pastores queridos, lindos. Um beijo no coração de vocês. E o Gilson conhece muito bem, né? Sim, meus são pais também. Demais. A gente tem uma história aí de família, né? Juntos. E eu louvo a Deus, né? Pela vida deles. Cresci nesse ambiente da igreja, então sempre sendo ministrado, acompanhado pelos meus pais, ensinado por eles. E hoje eles vêm passando esse legado, né? Hoje, que eu digo ao longo de todos esses anos, mas hoje a gente vem entendendo esse legado da parte deles, tanto eu quanto a minha esposa, a Michele, uma mulher maravilhosa que eu amo, mulher que Deus me deu, e também uma mulher de Deus maravilhosa. E junto com ela a gente vem desenvolvendo aí esse trabalho, né, de missões. Lindo trabalho, por sinal. Esse legado com a igreja, né, com Sim, a Manancial da Promessa. Quero mandar um abraço aí para todo mundo da Manancial. Um beijão pra galera. Sei que deve ter bastante gente aí acompanhando. Muita gente falou para mim que ia entrar hoje para participar. Então, um beijão para vocês também. E cresci nesse ambiente, né? Eu cresci em uma igreja pequena, né? Uma igreja de bairro, né? Posso dizer assim. E era um ministério tradicional ou era comunidade, Marco? Era um ministério tradicional. E Assembleia de Deus, pode falar? Não, era uma igreja independente, mas num estilo mais tradicional. Isso. Não era ligado a nenhuma denominação assim grande, tradicional, né? Mas pelo estilo, sim. E aí, há 18 anos atrás, os meus pais iniciaram
a Manancial da Promessa. E aí, desde então, eu 18 venho anos, hein? desenvolvendo com eles 18 anos já, cara. E eu venho Atingiu a desenvolvendo maturidade com eles agora, né? esse trabalho, né? Aprendendo de Deus e crescendo, né? A gente, realmente, o nosso objetivo é alcançar a galera aí para Jesus, alcançar para o reino. E é isso que a gente faz. E, gente, o Marco, a gente vai ouvir falar, vamos bater um papo aqui, vamos aprender bastante com o Marcos. É, mas além de produtor musical, de músico profissional, de pastor, né? Ele tem um trabalho muito bacana de ensino na área ministerial também, onde ele ensina, né? E aí eu tenho uma pergunta a respeito disso. Você que também é professor de música, né? Sim, Você é professor tanto na área ministerial, na formação ministerial, Sim. mas também de música. E Marcos, qual que é a capacidade, qual que é a necessidade da capacitação para o trabalho ministerial, cara? olha, a necessidade é Ou enorme. tipo, vai do jeito que vai, assim, tipo, vai empurrando com a barriga. Depende, assim, se você pergunta o ideal ou o que acontece, né? O ideal é Uau. realmente a galera procurar se capacitar, né? Mas, infelizmente, O que acontece? não no geral, mas na grande maioria, o que acontece muito é isso. As pessoas Você vão acha que isso é levando devido e... à falta de dom ou é a falta de interesse? Não, é falta de interesse, Falta de de interesse, compromisso. compromisso. Porque o dom nasce com a galera, né? O dom nasce com a pessoa. Então, o dom não falta. Entendi. É como se a gente fosse entrar, por exemplo, nesse assunto sobre dons espirituais, por exemplo. Não falta. O Espírito Santo, onde ele está, ele se manifesta. Sim. Então, quando a gente fala de dons, talentos naturais, que também são sobrenaturais, né? São dados por Deus. As pessoas nascem com Todos os nós dons. temos os nove Com dons, né? certeza. A mexerica, né? Você É, já contou a mexerica? Os são gomos? 9, né? São 9. Em E, média, gente, sim. como Deus é, né? Maravilhoso, né? E dentro de uma mexerica tem todos os. Vamos dizer que nós somos a mexerica, certo? Uhum. Nós temos lá os 9 dons. Aponta Você para só isso, né? manifesta ou você só desenvolve aquele que você tem interesse e compromisso, Exatamente. né? E santidade, enfim, buscar de Aquilo que você Deus. quer buscar, que você se interessa em fazer. Infelizmente, muitas vezes a galera não quer, não. Não quer compromisso. Mas também, por outro lado, tem muita gente que quer, tem muita gente bacana no meio, muita gente séria. E aí vai dando, às vezes, uns conflitos aí, né? Mas a gente tá aí pra poder abençoar, ajudar. Amém. Dá uns puxão de orelha, né? É. Quem não tem compromisso, quem não quer, né? Precisa. Então, tá muitas bom, já vezes. sabe, né? Já começa já os líderes aí de ministério precisando. Nós temos aqui um grande líder que vai acrescentar demais, né, no trabalho aí ministerial aí do seu trabalho. Vamos começar a falar um pouco de missões. Hoje nosso programa é especial Missões, gente. Nós tivemos aqui esses dias nosso querido amigo Alexandre Canhone, Legal. que era o Boa. ex-Paquito da Uhum. Xuxa, e já mais de 30 anos, eu acho, não sei quanto tempo para não errar, mas é mais de 20 anos. Ele desenvolve um trabalho missionário lá na África, no Níger, um trabalho muito lindo, esteve aqui com a gente. E a gente pôde entender um pouquinho, né, como que funciona esse trabalho ministerial. Mas eu queria, Marco, que você falasse um pouquinho pra gente, né? O que que faz um missionário? O que ele faz, né? E quais são as dificuldades dele? Bom, primeiro, respondendo o que faz um missionário. A palavra, o termo missionário, se a gente for buscar a origem da palavra, ela está relacionada com a palavra apóstolo, que significa enviado. Né? Muita gente não sabe disso, né? Imagina que o apóstolo é aquele cara grandão dentro da igreja, que tem aquela fama, aquele poder, e o missionário é sempre o pobrezinho, tá lá sofrendo, passando fome, né? E se a gente já for para a Bíblia, pro contexto, né, de que Deus fala dentro da palavra, o missionário ou o apóstolo, né, já que a raiz da palavra no original é a mesma, significa aquele que é enviado, aquele que vai para fazer aquilo que Deus deseja que ele faça. Então, o papel do missionário é esse, né? Muitas vezes também se confunde o missionário com o evangelista, né? E aí todo mundo pensa que o missionário é o evangelista. Só que se a gente for na raiz, acho que é a terceira vez já que eu tô falando isso, o missionário tem a ver com o chamado apostólico. Então é envio.
é aquele que vai, é aquele que também envia, mas principalmente que vai estabelecendo, né? Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi um dos maiores missionários na Bíblia, né? Tendo o O nome apóstolo foi um missionário. apóstolo, né? E ele era missionário. Missionário. E o que Paulo mais fazia? Ele implantava as igrejas. Eu tô indo para a Bíblia como parâmetro para nós, né? Ele implantava a igreja, preparava o pastor, ou o líder, o presbítero, o bispo, aquele que ia assumir aquele trabalho local, e a partir do momento que ele saía daquela cidade, daquela nação, ele continuava em contato, né? Escrevia as cartas, na época era a forma como ele podia ter o contato com eles, para que ele pudesse, de certa forma, abençoar aquele povo, mesmo à distância. Então, o missionário, ele tem essa visão ampla, né? Nós temos orado muito, buscado muito em Deus e pedido ao Senhor que mude essa visão, ou que nos use, né? Para que essa visão do missionário, aquele pobrezinho, coitado, que passa fome e necessidade, fica rastejando no chão, isso tem que acabar, né? E o missionário é o pobrezinho, e os outros ministros são os tops, bam, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa entender isso. Sobre o papel do missionário seria isso, né? Aquele que vai, envia, prepara pessoas para o campo, né? Para a obra. Então ele prepara pastores, evangelistas, mestres, profetas. Tem até que a gente aprende no seminário, né? Uma comparação, né? Que a gente fala do apóstolo. 5 dedos, né? Aqui o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Né? E o apóstolo, ele de todos, ele é o único que toca, É o que toca em todos os outros. Né? É o missionário. E é o missionário, né? Interessante. É muito interessante. Fantástico. Gente, já abri já pra galera participar do chat. O chat nosso tá bombando. Ê, galera toda aí participando. Show de bola. Bora lá, pô. Já começar já mandando um abraço pra todo mundo. A gente tem muita gente aqui que acompanha o Marcos. Vamos lá. Mandar um abraço já, então, pro Kennedy Pereira. Boa noite, a paz, seja bem-vindo. Quem você conhecer já vai falando, já vai cumprimentando também. Beijão tá? pro Kennedy. Vamos lá. Quem O conhecer, Jefferson de Carvalho, seja muito bem-vindo. Jefferson, querido, meu amigo. Aí irmão. pronto. Luiz Valim. Luiz, querido. Tô falando, só tem amigos aqui, ó. Entre amigos, gente. Sejam Vamos lá. muito bem-vindos. A Maria José. Maria José, linda. Shalom. Olha. Shalom. A Maiara Ferreira Batista. Boa Maiara. noite. Paz. A Mel Galante Reis. Pastora Mel, parceira. Olha que- de uma igreja linda, É mesmo. ali na Zona Leste também. Zona Leste. Um baita Que de um trabalho top. Seja lindo. muito bem-vinda. Artesã, Pastora uma mulher Mel. de Deus. É viu? mesmo. Artesã. Artesã. Que coisa Faz mais cada trabalho linda, lindo. meu Deus. Que Mulher coisa de linda. Deus. A Maria das Graças da Silva, Graça, um boa beijo. noite, paz. Seja Te amo, bem-vinda, Maria. A Silmara Prates, Silmara. seja bem-vinda. Também um beijão pra você, Olha Sil. Quem tá Conheço aqui, todo mundo, cara. uma grande amiga nossa em comum, a Célia Sou, Celinha. da família Fat Family. Tá Beijo. aqui, ó. Graça e paz, irmãos, bora ser edificada por esses amigos queridos. Celinha, Grande você Celinha. tá mais que convidada, minha linda, poder participar aqui. Você é nossa amiga, amiga de Deus, amiga do reino. Me chama pra tocar quando vier, hein? Sim, meu Somos Deus, parceiros. desse céu na terra, que A isso? gente viajou esse mês, Gil, com a Celinha. Com a Célia? É, Ai, o que Kennedy, lindo. que você citou agora há Sim. pouco aí, um batera. Batera, Cara, top. pensa num batera É meu. de Deus e do Uau. manto É mesmo, e da cara. música, cara. Um cara... Ele tocou no Renascer Praise um bom tempo Que também. Um legal. cara que é uma benção. E a gente viajou Tá junto falado. com a Celinha aí pra Olha que tocar lindo, cara. num evento muito bacana de uma escola cristã. Que legal. Foi bem bacana. Agora esse Celinha- mês aí, um mês Celinha é uma atrás. amiga, tem um Beijão, projeto Celinha. muito linda, Mãos Estendidas, né? Projeto Sim. social muito bacana. Tá de parabéns. A Caroline Torelli. Que Beijo bênção, pra Carol. Deus abençoe. Gisel Roseiro. Opa, Ô, é minha mano. mãe, né? Linda, mãe, te amo. Um beijo, Minha obrigado pela querida, participação. pastora Giselda. O James Curaça. Grande James, Mar- conhece ele? Maquito. O James, percussionista? Você James. conhece ele? Cara, acho que eu já vi ele tocando. Gravou com o planeta Ai, que inteiro. legal. só. Seja Grande muito amigo. bem-vindo, James. Você é bem-vindo. Beijão, James. O Alexandre Mori, Shalom, graça e paz. Shalom, meu meu amigo. Deus, tá galera Deus bombando abençoe. aqui, ó. A Dani Roseiro, Minha irmã, a mana Dani Roseiro. linda. Lucy Farias, Lucimar. olha que amiga. legal. Restauração Bruna Branco.
Deus abençoe, Bruna. Um beijão pra você, pra Laura. A patroa Michele Roseiro. Opa, essa é a mulher da minha vida. Eita, Deus Te maravilhoso. amo, meu amor. Obrigado aí pela participação. Marcos Boni, shalom. Marcos, um Marcos abração. Boni. Galera aí Show da de igreja bola. da Pastora Mel também. Ai, eu que falei agora há legal. pouco. A pastora Mel tá falando que o Marcos é benção pura e sem mistura. Um beijo, pastor. Gente, pode... já manda pergunta, participa com a gente, tá bom? Através do chat. Vocês também fazem parte dessa mesa. E eu acredito que Deus tem algo preparado para nós nessa noite, porque tudo começou numa mesa, né? Tudo começou numa ceia. Sim. Né? O início do ID, do chamado das missões, iniciou, né, no momento ali de comunhão com o nosso mestre, né? Então eu acredito muito nisso, tanto que o programa Entre Amigos começou desse desejo de sentar com amigos, de compartilhar, de contar a história e gerar fé, gerar resiliência no coração de pessoas. Amém. Então, se uma pessoa aí já for tocada, já Deus, o Espírito Santo de gerar fé no teu coração, né? E você desistir, voltar a crer, sabe, no teu potencial, nas promessas de Deus, já valeu, já valeu a pena. já valeu a pena estar aqui por vocês. Mas tem mais gente, viu, Marco? Tem o uma teu galera, xará viu? aqui, ó, o Marco Aurélio Soares Rosa. Marco. Tá falando aqui, ó. Gente boa, trabalhei na igreja dele há alguns anos. É mesmo? Que Grande legal. amigo. Ele tá falando, pastor, Marco é uma bênção, gente boa, Deus abençoe, continue abençoando. É filho de um pastor, missão. um grande amigo, lá no Parque do Carmo. Que legal. Uma igreja dentro de uma comunidade. Cara, eles fazem um trabalho incrível. Que Abraço, Marquinho. Deus te abençoe, meu amigo. Gente, é assim que a gente, é o nosso potenciômetro, né? Assim que a gente mede, né? O quanto nossos amigos são queridos e têm amigos, É recíproco. né? A Kátia Misson também. Minha Tá cunhada. Misson, isso é oriental? Misson? Não, é o sobrenome do tá. esposo dela. Uma união aí. Mas não Tá bom. não é oriental, não. Entendi. Beijão, Kátia. Muita gente comentando, a Jaqueline Borges, Deus seja louvado. Deus abençoe. Gente, pode, Bastante então, gente, tá ali, legal. tá aberto para vocês começarem a fazer as perguntas, participar com a gente. Um detalhe muito importante é o seguinte, depois, esse programa está ao vivo, mas depois fica gravado no site da TV, da TGB, TV Gospel Barueri, e depois entra lá, deixa o seu comentário, deixa o joinha, fala, foi uma bênção, obrigado, compartilha, sabe por quê? Quando a gente comenta, quando o vídeo já está no canal, olha a dica, hashtag fica a dica. O que acontece? Esses comentários, o YouTube entende que tem relevância, né, para as pessoas e entrega para mais pessoas. Então, quer ajudar a gente a chegar mais longe? Desce o dedo e começa a comentar. Colabora aí, galera. Colabora aí. Vamos lá. Marco, fala pra gente como começou essa paixão pela música e conta um pouquinho sobre o início, né? Como começou. E aí, eu vou te fazer uma pergunta a respeito de algo que muitas pessoas que estão começando me perguntam. Mas você, como professor de piano, de música, vai falar com destreza. Qual o melhor instrumento que alguém pode começar a aprender música? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? De 1 milhão. Todo mundo quer saber qual o melhor Sim. instrumento. Eu já tenho uma resposta pronta para essa pergunta, Tá. né? O melhor instrumento para você começar é aquele que você se interessar. Não existe um instrumento Poxa, você que seja simplificou de padrão uma para forma. começar. É gosto, né? Que a Entendi. pessoa mais se identificar, desejar começar, O cara gosta de Comece. batucar, é sinal de que ele vai pra gosta de percussão. bateria. Ou percussão. Exatamente. E isso vai muito, uma dica legal, vai muito de acordo com o ouvido, né? De acordo com aquilo que você gosta de ouvir. Então, dependendo do tipo o estilo musical que você curte ouvir, o instrumento que mais te chama atenção quando você assiste um vídeo, por exemplo, isso já pode Já dá pra significar, detectar? Já? pode significar que Se você ele já tem gostar do alguma som da ligação guitarra, ali. por exemplo, Exatamente. pode ser que ele tenha uma aptidão. Talvez seja o melhor instrumento para a pessoa começar. Então não existe uma resposta genérica assim Tá. que o violão seja o melhor instrumento, o piano, não tem. Tem uma pessoa que a pessoa gosta, mas ela quer aprender, mas ela não sabe nada. Você acha que existe
E uma pessoa consegue aprender mesmo não sabendo nada, não tem nenhuma Consegue. aptidão? Consegue, professor. Consegue. Fala pra gente. Consegue. Responde essa pergunta de milhões, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que acompanham a gente e tem essa dúvida. Fala, cara, mas não sei nem pegar num violão, né? Mas eu gosto tanto, acho bonito. Essa pessoa consegue realmente Consegue tocar sim, violão? Gil. É como tudo na vida, né? Existem coisas que nós temos aptidões naturais, né? Tem gente que nasce com isso e tem gente que aprende. Isso é para qualquer profissão, para qualquer área. Então na música não é diferente. Tem gente que tem mais facilidade, então já nasceu com aquele sangue musical. Realmente tem gente que não. Mas qualquer pessoa é capaz de conseguir tocar um instrumento, cantar. Eu falo isso com propriedade. Eu, particularmente, não acredito que um ser humano não seja capaz de desenvolver alguma capacidade musical, mesmo que não tenha nascido com algum talento natural, né? É possível sim estudar e aprender como qualquer ciência. Eu já tive muitos alunos, muitos mesmo assim, que nem acreditavam que poderiam, sabe? Que já tinham muitas portas fechadas, já tinham passado por várias escolas ou por vários professores, e a resposta era sempre essa, às vezes até dentro da igreja, a resposta era sempre assim: ah, você não sabe fazer, você não tem jeito, isso não é para você. E fechava a porta na cara, assim, né? Como se diz. E, e eu posso dizer que eu nunca tive um aluno que não aprendeu a tocar ou cantar passando por aula comigo. Não por mim, por talento meu, né? Mas por conseguir, e glória a Deus por isso, mas por conseguir desenvolver o talento da pessoa, o talento que tá nela. Uau. Teve até um caso, Tá ouvindo aí, né, Cabelo? Você quer aprender o quê, Cabelo? Bateria? Se fosse para realmente aprender um instrumento, acho que eu tentaria teclado. Teclado? Ou guitarra. Guitarra, você tem cara de guitarrista, Cabelo. cara de guitarrista. Pronto, Cabelo, já tem um professor. A única coisa é que ele mora lá de Trás dos Montes, lá na Vila Pina, logo ali. Fantástico, Então, fantástico. eu tive uma aluna uma vez. Gente, eu tô descendo essa cadeira toda hora. Vou me acertar aqui. Pegadinha, tá? Que a Põe o gente pé usa pra os trás, cortes. ela... Sim, Desculpa aí. vai usar tudo no corte aí. Mas vamos lá. Eu tive uma aluna, especificamente estou lembrando de um caso, né, há muitos anos atrás, e ela, pensa numa pessoa, assim, que você olha e desacredita, sabe? Ela foi fazer aula de canto e o sonho dela era cantar na igreja. E ela era de uma outra igreja, né? E o sonho dela era esse, e todo mundo na igreja falava para ela: você é desafinada, você nunca vai cantar, você nunca vai conseguir fazer isso. Porque você não nasceu para cantar, você não nasceu com esse dom. E todo mundo falava isso para ela. E realmente, assim, ela tinha uma dificuldade imensa, assim, era muito difícil para ela. E eu me lembro que eu dei aula durante 2 anos para ela. E eu fui bem claro com ela. Falei: olha, a sua dificuldade é especificamente afinação. Então não adianta a gente trabalhar técnica, conceitos, né, que vão desenvolver uma técnica vocal em você enquanto você não afinar a sua voz. Tá disposta? Ela falou: Marquinhos, tô disposta, eu vou cantar na igreja. Cara, começamos a trabalhar o ouvido dessa moça. Foram 2 anos de aula, assim, incansável, sabe? Sem desistir, sem parar. Não é que foi indo aos trancos e barrancos, ralando. Em 2 anos, passado um tempo, ela me mandou um vídeo. Eu já havia me mudado de cidade, eu morei em outro estado, né? Depois eu falo um pouco disso também. Sim. E aí eu já estava morando de novo em São Paulo. E aí ela me mandou um vídeo que ela estava cantando no louvor da igreja, que legal. no backing, já tava Afinada, conseguindo cantar afinadinha, maravilhosa. bonitinha, Que simples, mas ali redondinho Sim, junto com o que pessoal. legal. Eu chorei vendo aquilo. Isso é o e, maior assim, pagamento, aquele né? testemunho dela para mim foi a prova, foi a aluna com mais dificuldade na vida que eu já tive. E o maior testemunho para mim foi esse, assim, Que e a legal. prova de que qualquer pessoa consegue. Que legal. Precisa persistir, né? E como começou a paixão pela música, Marco? Gil, começou muito cedo. Eu tinha 4 para 5 anos. As Os minhas pais eram irmãs. músicos? Meu pai é músico, Músico. e a minha mãe é cantora. Poxa, Minha mãe tem uma voz linda, sangue. incrível, assim. É um sangue, E gente. o meu pai é músico, né? Toca violão, toca muito bem também. Sempre foi músico na igreja. A vida inteira tocando no louvor na igreja. E eu tinha 4 para 5 anos. Elas faziam aula, né?
as minhas irmãs, minhas duas irmãs, um beijão para elas, a Dani e a Camila, faziam aula de piano. E aí eu chegava na aula e endoidava, porque eu queria aquilo, né? Eu queria tocar, eu queria fazer. Enfim, aí os professores eram um casal, né? Como eu disse anteriormente, eles davam aula e aí os meus pais me colocaram para fazer aula. Eu tinha 4 para 5 anos. Passado alguns meses eu dei uma travada porque o sistema deles era muito rígido, né? O sistema de ensino, a forma deles conduzirem era rígido demais e aquilo me travou. Eu queria chegar na aula, tocar a musiquinha do desenho que eu tinha acabado de ouvir em casa. Borboletinha, É, lá, queria cai, fazer cai, esse tipo de balão, coisa cai, aí. cai. Ou então o tema da Coca-Cola, que acabou de passar no comercial da Sim, TV. sim, Eu chegava sim. e falava pro professor, me ensina a tocar aquela musiquinha e não rolava, né? Sim. 3 Então, palavrinhas só. tipo isso aí. E aí eu quis parar de fazer aula, né? 5 anos de idade, já travei ali, falava que não queria mais saber de música, que isso era muito chato e tal. E aí os meus pais, com muita sabedoria, me deram um teclado. Então eu ficava em casa tocando, treinando, e para mim aquilo era a minha diversão. Eu brincava de tocar, né? Essa era a minha diversão em casa, nessa idade. E depois, aos 15 anos, com 15 anos, na minha adolescência, eu entrei numa escola. Aí eu comecei a aprender um pouco de noção do que era uma cifra. Que era Eu música. não sabia nada, assim. Eu tocava, só tocava. Eu ouvia o Entendi. negócio, conseguia reproduzir. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Isso durante a infância, adolescência. Aí nessa fase eu entrei numa escola de música, num bairro perto de casa. Passado mais alguns meses eu entrei na faculdade. Assim que eu completei 16 anos. E aí 16, já indo para 17, aí eu entrei na faculdade e não consegui mais conciliar as aulas de música, né? Então, terminando a faculdade, foi quando eu conheci o Instituto Cancion, e aí eu tomei uma Maravilhoso. decisão de me aprofundar na música, né? E no ministério, de uma forma geral. E aí eu entrei lá, foram 2 anos onde eu mergulhei mesmo nos estudos musicais. Aí ali eu me formei como músico, né? E acabou se tornando professor também. E ali eu continuei trabalhando na escola, né? Me formando ali. Na época eu trabalhava num banco. E aí Deus me chamou para sair daquele trabalho, para começar a dar missão, aula, para começar a estar dentro do ministério. Ali já começava a missão. Começou a né? missão ali. E você perguntou também, você tinha perguntado como que nasceu isso na minha infância. Eu lembro também que quando eu era muito pequeno, eu fazia culto em casa, né? E eu era assim, exigente, né? Eu colocava todo mundo sentado, eu dava uma Bíblia na mão de cada um. As pessoas não podiam conversar entre elas, não podiam rir. Eu imagino que devia ser chato demais. Mas eu fazia, e eu cantava, e cantava louvores. Eu fazia o culto inteiro dentro de casa, Que né? legal. E se tivesse quem tivesse em casa. E na hora que eu queria, dava na telha, eu ia fazer o culto. Então eu já me envolvia muito, né, com essa questão musical e também ministerial desde muito cedo. Você já projetava desde criança, né? Sem saber Sem praticamente saber o que se já estava se fazendo, projetava. mas já estava em mim, né? De Eu certa forma. tenho uma curiosidade, inclusive uma pergunta muito interessante. A gente vê muitas pessoas que começam, né, de repente por uma empolgação, por um modismo, mas acabam parando, né, com as dificuldades, com a necessidade, sei lá qual é o motivo. Então, Marco, fala pra gente como que é estar no ambiente ministerial e profissional por tantos anos. É um grande desafio, mas é um grande privilégio, né? Eu posso dizer que há 15 anos eu trabalho profissionalmente, né, com a música. E vive da música. Estou na música somente e no ministério, né? Hoje especificamente, mais no ministério do que na música, né? Hoje, por exemplo, eu não dou mais aula particular, não tenho mais agenda para aula particular. Foi algo que Deus me pediu há 3 anos atrás, para mim e para minha esposa. Minha esposa é uma bailarina linda, quem a conhece sabe disso. Gil sabe, né? E ela também, né, professora de balé por muitos anos. Nós tínhamos um estúdio cada um, eu de música, ela de dança, e nós entregamos isso, né? Paramos justamente por um pedido do Senhor, né? Por um chamado mesmo de Deus. Então nós, hoje especificamente, nós estamos muito mais envolvidos na missão, né? No ministério, na palavra mais especificamente,
né, tanto conduzindo a igreja quanto a base de missões, do que na música profissionalmente falando. Mas nós seguimos, né, com o nosso chamado. Até hoje participamos de ministério, né, de adoração, e estar assim há tantos anos nos dois ambientes é um grande desafio, mas é super possível, né? Infelizmente muita gente desiste por falta de oportunidade. Aí entra uma questão também das pessoas não terem uma visão muito aberta, né, para abençoar os músicos, para abençoar a galera das artes dentro das igrejas, e aí acaba faltando recurso e a pessoa daqui a pouco tem que sair para garantir o sustento dela, sem conseguir se dedicar integralmente ali dentro do ministério, né? Não tem Acontece. como a gente julgar que a pessoa não crê, que a pessoa Sim. não tem fé. Que tá É muito fácil desviado. falar isso, né? Mas só quem tem uma necessidade sabe a hora que a necessidade chega, né? Sim. Então é uma situação de cada um. Mas é super possível, eu sou prova disso. Eu confesso que alguns anos atrás, tanto a Michelle quanto eu, tentamos mandar currículos para empresas, voltar para o mercado. Nós já tivemos a nossa fase também de pensar em desistir disso tudo que a gente faz, né? De como a gente vive. Mas Deus não abriu essa porta e hoje nós entendemos o porquê, né? E eu não julgo quem passa por isso, mas a minha palavra é de incentivo a não desistir, a não desanimar. Eu sou prova viva de que é possível, como você também, Sim. né? Nós somos prova disso. Sobreviventes. Graças a Deus por isso, né? Estamos aqui. Sim. Marco, você que tem um trabalho muito lindo, e a gente vai falar um pouquinho desse trabalho, que essas missões que você faz junto com a esposa, junto com as pessoas que você desafia a estar juntos. Queria que você contasse um pouquinho, né? Você tem atendido o chamado Atenda Missões. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto Atenda Missões e conte alguma experiência, né, de como funciona, né? Eu só vejo você nas redes lá e o pessoal que tá contigo, né, com um violãozinho e uma mochilinha na costa. Queria que você Literalmente contasse assim. um pouquinho desse trabalho de vocês, Atenda Missões. Fala pra gente. Sim. Há 4 anos, em julho de 2018, um dia eu estava com a minha esposa, inclusive no estúdio onde eu dava aula, e Deus nos visitou de uma forma muito especial naquela tarde, e Deus havia falado com ela já a respeito de missões, né, de nos envolvermos com isso diretamente. E eu era aquele cara que no começo relutava um pouco, né? Porque tinha meu trabalho. Essas eu sou mulheres uma de bênção, Deus, vou né? te falar, viu? Uma bênção, mulher de Graças a Deus Deus. pelas mulheres, viu, mulheres? E eu tinha muitos alunos, né, Gil? Eu dava muita aula, Sim. eu fazia muito casamento. Inclusive eu fui um dos seus alunos, né? Meio Não é? rebelde, meio sem vergonha, mas eu fui. Você foi um dos melhores, cara. Olha isso. Inclusive preciso voltar, velho. Olha quem Uma é dica você. que esse nosso professor me deu, alguns toques que ele me deu já abriu minha mente. Vai desenvolvendo, né? Sim. E aí eu tinha muito aluno, dava muita aula, então assim, a gente dependia disso também, né, para nossa manutenção, né, nossa sobrevivência. E aí Deus começou a nos falar a respeito disso, falou com ela, eu não queria de jeito nenhum. E foi muito engraçado naquela época, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Eu tô contando a origem pra gente entender como que isso chegou no meu coração, né? Sim. Eu tava, nesse mês aí, num dia eu estava sozinho na igreja, e nós já havíamos passado por esse dia que eu estava falando com a minha esposa, né? Só para as pessoas entenderem a sequência dos fatos. E um dia eu tava lá, faltou um aluno, né? E aí um rapaz bateu na porta lá, esse estúdio era dentro da nossa igreja, né? Uma sala. E eu estava lá sozinho, esse rapaz chegou. Quando eu abri a porta, ele estava bêbado, estava embriagado. E aí eu perguntei o que ele precisava, abri a porta para que ele entrasse, né? Quisesse conversar um pouco, tomar uma água, alguma coisa. Ou talvez até tivesse alguma necessidade de um alimento, alguma coisa. A gente sempre tem ali o que oferecer, né? Para ajudar as pessoas. E ele olhou para mim assim, falando muito enrolado, aquele hálito de embriagado mesmo, né? E ele falou assim para mim: não, eu não quero nada. Eu só vim te falar uma coisa.
eu não preciso de nada. E realmente ele estava muito bem vestido e tal. Começou a contar um pouco da história dele. E ele falou assim, eu vim de Belo Horizonte pra cá. E eu tô aqui. Enfim, começou a contar várias histórias dele, da vida dele. Algumas coisas era até meio difícil de entender. E de repente ele falou assim, você pode orar por mim? Eu falei, posso, vem cá. Aí peguei, sentei numa cadeira, coloquei uma cadeira de frente pra ele sentar. Ele sentou de frente pra mim, eu comecei a orar por ele, abençoando a vida dele, a família dele, pedindo a Deus que o abençoasse por toda aquela situação que ele estava vivendo, né? Aquele quadro muito complicado. E ele começou a chorar. E chorava muito enquanto eu orava. De repente, aquele rapaz olhou pra mim e fixou bem os olhos dele nos meus olhos e começou a falar em línguas. E começou a falar em línguas e falando, eu não estava entendendo nada daquilo. Dali a pouco ele falou assim, eu preciso te falar uma coisa. E aí olhou bem nos meus olhos e começou falando assim como a gente está conversando agora. Já não estava mais embriagado, Uau. não estava mais naquela situação, sóbrio, totalmente sóbrio, olhou para mim e falou assim, Deus manda te dizer que você é um missionário. E que se você está precisando de uma resposta, a resposta que ele tem para você, hoje ele me trouxe aqui para usar a minha vida para te falar. Pode abrir mão de tudo que você não quer abrir mão. E começou, cara, a trazer toda a resposta que eu precisava ouvir. Eu já sabia que Deus tinha falado Foi só comigo, uma confirmação. mas eu do que tava, Deus sabe, tinha. quando a gente fica preso na nossa segurança, Sim. daquilo que a gente faz e acha que tá bombando. E ele falou, cara, ele foi um profeta de Deus na minha vida, aquele rapaz. E aí eu fiquei chocado, assim. Eu não tinha reação, eu fiquei Tu vê que parado, Deus usa, sentado, né? ouvindo ele falar. De repente, do nada, ele falou assim, eu preciso ir embora. E levantou. Quando ele levantou, começou de novo a trançar as pernas, falar enrolado. E aí ele falou assim, eu preciso ir embora, desesperado. Eu queria conversar mais com ele, eu queria entender aquilo. E quando nós chegamos na porta, eu falei assim pra ele, escuta, você não precisa de nada, você não quer uma roupa, você não quer um alimento, sei lá, eu queria fazer alguma coisa por ele, né? E ele olhou bem pra mim, daquele jeito que ele já tava de novo falando enrolado, ele falou assim, eu não preciso de nada, eu não quero nada que é seu, eu só vim te dar esse recado. Aí eu falei pra ele assim, volta quinta-feira, a gente vai ter culto aqui na igreja. Isso era uma terça, uma quarta-feira, alguma coisa assim. Eu falei pra ele, na quinta-feira a gente tem culto à noite, vem pra cá, participa do culto com a gente. Comecei a querer pregar pra ele. De novo, cara, ele olhou firme pra mim e falou assim, você nunca mais vai me ver aqui. Eu vou te encontrar nas nações. Meu Deus. Nos lugares por onde você passar. Eu vou te encontrar. Me abençoou e foi embora. Deus. Aquilo foi um choque, assim, pra mim. Na hora eu já mandei um WhatsApp pra minha esposa. Falei, amor, olha o que Deus fez, olha o que Deus falou comigo. E o mais interessante, como que Deus usou pra falar. Né? E aí nasceu de fato no meu coração, através dessa situação, o amor mesmo pelas missões, né? De entender que Deus havia usado exatamente um tipo, uma forma como a pessoa fica, né? No caso embriagado, né? Deus tem nos levado a lugares onde pessoas têm caído muito, né? Em vícios, enfim. Deus nos leva lá para levar o amor de Cristo. Deus usou uma pessoa nessa situação para vir falar comigo. Numa situação como essa, que era improvável, nasceu então a Tenda. Isso. A Tenda Missões. Aí nós começamos com o nome de MR Missões, MR. na época. Por quê? Marcos e Michele. Marcos Roseiro. Roseiro e Michele Roseiro, né? Sim. São as iniciais do nosso nome mesmo. Em 2014, há 8 anos atrás, nós voltamos a morar em São Paulo. Nós passamos 2 anos no Paraná. E aí voltamos a morar em São Paulo há 8 anos. E Deus nos deu uma direção da MR Música e Arte. Que era o nosso estúdio, né? De música, de dança. Então nós começamos a trabalhar com aulas particulares aqui. Eu já não estava mais trabalhando no Instituto Cancion há 8 anos atrás. E nós começamos com esse projeto da MR Música e Arte. Então quando Deus nos deu, depois de mais 4 anos, esta visão específica das missões, nós pensamos que nome que vai ter? Que nome que vai ter a base? E aí a Michele falou assim para mim, amor, não sei, eu não tenho um nome muito claro, mas eu entendo que a gente pode
manter o mesmo nome que a gente já usa para trabalhar e só colocar o Missões na frente. E aí ficamos como MR Missões. Levamos durante alguns anos esse nome, né, essa marca. E quando foi agora, no início desse ano, Deus nos deu o nome Atenda, né, que tanto aponta para a questão do atender, né, quanto a tenda mesmo, de tenda, de casa, né, de proteção. Tanto que a nossa arte, o nosso logo, né, nossa identidade visual é uma tenda. E foi apaixonante, assim, como Deus nos mostrou isso, né, nos deu. Nós criamos essa arte e Deus tem dado toda a direção, assim. Nós temos 12 frentes de trabalho nessa base missionária, né, e a 12ª, que é a cereja desse bolo, é um dos sonhos, né? O sonho principal que nós temos aí é realmente termos uma casa, um local onde nós possamos atender missionários e familiares de missionários. Que legal. Em todas as áreas, né? Tanto com suprimento financeiro, convênio médico, estudo para as crianças, apoio ministerial, cobertura espiritual, ensino, envio, as pessoas possam ir para os países onde mais precisa do evangelho e nós podermos dar todo o suporte para essas pessoas. Esse é o ponto onde nós cremos que nós vamos chegar, né? Estamos caminhando para isso. Claro que tudo é um processo, nada começa grande, né? A Bíblia nos ensina, né, a palavra, a não desprezarmos os pequenos começos. Exatamente. Então nós entendemos que é um tempo de começo, onde Deus está nos guiando para chegarmos lá nesse sonho final, posso dizer assim, não final que aí acaba a história, mas sim o momento onde a gente entende que Deus quer que a gente chegue com isso. Amém. Com a base da Atenda Missões. Amém. E vai acontecer no mundo espiritual, já Amém. aconteceu, em nome de Jesus, já é realidade. E Marco, já deixa preparado aí, daqui a pouco nós temos um momento de reflexão entre amigos, mas eu queria, curioso aqui, né, esses trabalhos, você vai acessar depois do programa, agora não, tá? Quem já tá conectado é @Marcos Roseiro. Marcos.Roseiro no Instagram. Roseiro no Instagram. Curte, segue o trabalho para que você possa conhecer mais o trabalho. Me chamou muita atenção porque você vê que basta um posicionamento, né? Deus usou a vida ali, né, de um cara que estava embriagado, estava na rua, um cara que veio de longe, de outro estado, e sentado ali na frente do trabalho dele, lá na igreja, lá onde ele dava aula, e Deus usou esse cara, a boca desse cara, para confirmar, né, algo que Deus já tinha preparado, né, para o Marcos. E eu acho legal o posicionamento, né? Então, acredito que o que muda a vida de um homem, de uma mulher, é o posicionamento. Então, eu fico muito feliz do Marcos, nosso querido amigo o pastor Marcos Roseiro, ter aceitado esse chamado. E aí eu tenho uma dúvida, né? A gente vê lá nas fotos, né? Eu acho muito bacana, é legal você postar sempre isso, né? O pessoal com a mochilinha, o violão, né? E indo, né? Para os estados do Brasil, para as nações, onde Deus mandar. E mochilinha e o violão nas costas. Mas eu queria que você falasse se tem alguma coisa na mente, alguma história dessas idas, né? De algum testemunho, alguma coisa engraçada ou inusitada. Tem alguma coisa? Tem muitas histórias já, né? Uma muito interessante, inclusive, como um testemunho também de algo que aconteceu. Eu falei agora há pouco desse rapaz, né? Que ele veio de Belo Horizonte, ele falava para mim, e ele estava embriagado. Nós recebemos essa palavra, né? Eu recebi essa palavra através da vida dele, e passados 3 anos, né? Exatamente há 1 ano atrás, Deus nos levou a Belo Horizonte para um período de evangelismo, né? Que nós estávamos ali como você acabou de falar, né? Mochila nas costas, violão na mão. E cara, depois que acontece, a gente vê e entende o que Deus está fazendo, né? Deus nos levou para dentro de um bar que ficava numa praça, um monte de galera sentado assim nas mesas bebendo, e Deus nos levou ali naquele lugar para começar a louvar, começar a cantar e dançar naquele lugar, erguer um altar de adoração na frente do boteco, na frente do bar, e tinha muita gente sentado ali,
E dali a pouco a gente se viu pregando para toda aquela galera que estava Uau. sentada ali. Que fantástico. Teve gente aceitando Jesus, teve gente ali chorando, contando história, confessando pecado, abrindo a vida ali, uma coisa de louco assim, que a gente viu Deus cumprindo aquilo que ele iniciou fazendo aqui naquele dia, 4 anos atrás. E há 1 ano atrás, né, passados 3 anos, nós estávamos lá na terra daquele rapaz, levando o amor de Jesus e a salvação para pessoas que estavam na mesma condição que ele quando ele veio falar comigo. E a gente viu pessoas ali sendo salvas dentro de um bar. A gente não estava dentro de uma igreja fazendo culto, a gente não estava num retiro cristão, e nada contra, porque a gente também vai nesses lugares. Sim. Eu sou um amante da igreja, eu sou um cara que... Eu sou um church lover, se existe Sim, essa palavra. lover. Né? Eu amo a igreja de Cristo, mas nós entendemos, né, que o nosso posicionamento é fora. Então essa história me marcou muito, cara. A gente ali cantando, eu com violão, o Kennedy, que eu já te falei sobre ele, né, com um pandeirinho, né, uma pandeirola, a minha esposa e a esposa dele dançando, mais um casal que estava com a gente ali em intercessão e nos ajudando nesse processo de evangelismo, pregando a palavra, levando o amor de Cristo ali. Estávamos em 6 pessoas, dali a pouco alcançando dezenas de pessoas dentro de um bar. E foi muito louco, assim, como Deus trabalhou. Você pode pegar o seu violão? Posso. E adorar a Deus aí com a gente, do jeito que você faz essas missões. E aí tem uma pergunta que não quer se calar, né? Porque essa história desse homem que Deus colocou ali para falar com você. E ele falou que um dia você iria encontrar, né, nas missões. Você chegou a reencontrar? Pessoalmente Não, não, né? Mas ali eu entendi que era Deus falando comigo, né? Sim. Deus estava Você usando encontrar ele pessoas como exatamente ele, naquele estado que ele estava vivendo. Exatamente. Fantástico. Nós passamos por uma situação também em março. E meu cabelo, gente. Em março deste ano, eu e a Mi, nós completamos 10 anos de casado, né? Ai, que legal. Deus nos abençoou com uma viagem para Santa Catarina. Tá. Nós fomos para Balneário Camboriú. Passamos uma semana lá. E aí, num dos dias, e nós fomos ali realmente para descansar, passar um tempo nosso, né? Não fomos para trabalhar. Mas é meio que inevitável, né? Chega uma hora que isso tá em você e você quer levar, né? Sim. E nós estávamos em uma praia, sentados ali, enfim, curtindo a praia, de boa. De repente veio um rapaz para nos atender ali, um rapaz do quiosque, e nós estávamos com uma caixinha bem pequenininha dessas Bluetooth, assim, baixinho, né, tocando um louvor, tinha posto no celular, assim, e a caixinha tocando ali, saindo um som de um louvor. O rapaz veio nos atender, perguntar o que a gente queria comer e tal, e ouviu o louvor que nós estávamos ouvindo no celular. E ele falou assim: vocês são cristãos? Falamos: sim, somos. Estávamos a passeio, nos divertindo. E ele falou assim: eu também fui. E hoje eu tô desviado por causa disso, cara. E aí ele começou a abrir o coração dele de uma forma assim, muito sedento, sabe? E aí ele sentou do nosso lado, nós pudemos ali falar do amor de Jesus para ele, dar aquele puxão, né, em quem já esteve e conhece a palavra. Então pudemos conversar e orar por ele ali. Lembrar ele das promessas. Lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Indicamos uma igreja ali na região para que ele pudesse, enfim, estar com Cristo, né? E ele nos agradeceu muito. No fim ele falou assim: cara, Deus mandou vocês de férias de São Paulo para cá para me lembrar daquilo que eu sempre ouvi, sempre criei, mas já não estava mais dando ouvidos. Né? Então, assim, foi mais uma experiência. Por mais bacana, férias assim. como essa, né? Exatamente. Glória a Nós Deus. já fizemos viagens de descanso, né, como essa, diversas vezes, e Deus ali nos impulsionando a pregar o evangelho e pessoas aceitando Jesus. Enfim, tá meio que na veia, né? Coisa linda. Então, O que você vai cantar pra gente, Marco? Uma das primeiras canções que eu compus, Deus me deu, e nós gravamos essa canção no CD da nossa igreja, já há alguns anos atrás. E aí eu queria compartilhar um trechinho. Sim, por Pode favor. ser? Na
beleza da tua santidade. Ao sentir o teu amor, tua graça me sustenta, tua presença me transforma. Eu louvarei a Jesus, o Rei Supremo Provedor. Adorarei, me prostrarei diante da tua presença, no teu trono, Senhor, eu louvarei. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Dos desafios, né, que Deus tem nos dado, e a visão principal da Tenda Missões é erguer um altar de adoração. Esse é o nosso lema. Erguer um altar de adoração. Então, Deus tem nos levado a muitos lugares, e o nosso maior desafio, onde nós vamos, é erguer altares de adoração. Às vezes, antes de pensar em evangelizar pessoas, nós paramos no lugar e começamos ali um tempo de adoração, Consagra aquele lugar. entendendo que aquele lugar é consagrado ao Senhor, né? Quebrando, a gente crê nisso, né? Espiritualmente, quebrando consagrações que foram feitas a outros deuses. Deus nos leva em lugares onde nós entendemos que ali nós precisamos erguer altares de adoração. E aí, de repente, é o de repente, né? Como Paulo e Silas, como a Bíblia fala lá em Atos 16, o de repente, né? Do Senhor. De repente, quando a gente olha, tá cheio de gente dunamis de Deus, o poder de Deus naquele lugar. Dentro de Deus, buscando algo. O que está acontecendo aqui? Uma vez nós estávamos dentro de um parque em Curitiba. Cara, tem muita história, acho que a gente vai longe aqui. E de repente chegou um segurança. Isso foi agora também, recentemente, 2, 3 meses atrás. E nós estávamos ali num tempo de adoração, cantando louvores, enfim, adorando a Jesus, erguendo um altar de adoração, profetizando sobre aquela cidade, dentro de um parque. E de repente chegou um rapaz que estava trabalhando como segurança do parque. Chegou, encostou em nós, ficou um bom tempo ali. Aí ele perguntou o que nós estávamos fazendo. A princípio até parecia que, poxa, será que a gente não pode fazer, né? O que a gente está fazendo? Será que o cara veio reclamar? E não, ele só perguntou, ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí nós falamos, ó, estamos cantando louvores e adorando a Deus. Aí ele olhou, deu um sorrisão assim, deu uns passos pro lado e ficou um tempão ali. Quando nós olhamos, ele estava lá, adorando a Deus, enfim, acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo, né? E assim, sem a gente precisar ir até abordá-lo, né? Conversar com ele. Situações em centros de cidade que a gente chegou, começou a cantar, dali a pouco em 40 minutos, 50 minutos, 140 pessoas aceitando a Jesus. Que coisa mais linda. Uma coisa assim, inexplicável, sabe? E a gente não faz nada pra isso. É Deus fazendo. Só cumpre o ID, né? Só atende o chamado, né? O ID. Glória a Deus. Gente, vamos pro nosso momento então. Especial. Momento reflexão entre amigos. Você que chegou aqui agora, esse é o programa Entre Amigos, é o podcast mais esperado da semana, toda terça-feira às 19h30, com esse seu amigo Gilson Campos. E nesse momento eu gostaria aqui rapidamente de deixar uma sementinha, uma mensagem aí no teu coração, sobre cura para a ansiedade. Evangelho de Mateus, versículo 6, do 25 ao 34, é muito interessante, porque fala assim, ó, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós
muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Pois todas essas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Gente, se você tiver curiosidade, depois vai lá estudar na sua Bíblia, vai ler com calma Mateus 6, lê lá o capítulo todo, porque algo que nós vivemos, né? A ansiedade, ela é a doença do século e ela precisa ser combatida da forma correta, né? Muitas pessoas hoje ficam ansiosas ao ponto de ficar enfermas, né? Muitas vezes a ansiedade é tanta de acabar o casamento, acabar o relacionamento, né? A ansiedade é tanta ao ponto de não conseguir ter inteligência emocional ou espiritual para continuar no trabalho, para finalizar um negócio. Então existem pessoas enfermas, existem pessoas doentes no mundo. E muitas vezes é ao ponto dessa pessoa ficar como se fosse num calabouço da depressão. E engraçado, né? Doenças como câncer, como AIDS, né? Que não tem cura, causam feridas, né? E esses portadores dessas enfermidades, elas sofrem como se fosse um assassino silencioso, né? E a preocupação, né? Ou seja, a ansiedade, né? Antes do tempo, ela é esse assassino silencioso, que aos poucos vai lá matando, aos poucos vai lá te minando a tua fé, né? Aos poucos vai lá fazendo com que muitas vezes você desista dos projetos, dos sonhos, daquilo que Deus falou para você, que é para você fazer. Então, gente, hoje muitos homens e muitas mulheres vivem isso, né? E muitos deles acabam contraindo insônia, né? Muitos deles vivem uma vida frustrada, uma vida paralisada, com problema na vida financeira, e tantos os outros problemas que ele pode ter devido a essa ansiedade, que ele não sabe como controlar, né? Algumas pessoas, devido a estar com problema financeiro, né? Eu já conheci histórias de um pai, de um amigo, né? Veio tirar a própria vida porque ele contraiu dívida ao ponto de não saber o que fazer, e ele tirou a própria vida. Então, a pergunta para essa mensagem, né, esse tempo de reflexão: será que alguns de nós temos contraído essa doença, essa ansiedade, né, excessiva, né? E engraçado que a gente leu aqui no Mateus 6, né? E ali foi diagnosticado, identificado exatamente a respeito disso. E aqui, então, vou falar para você o prognóstico. Eu tô demais, tô um doutor aqui. O resultado dessa doença, a gente vê em Mateus 6, é muito lindo isso, cara. Então, existem algumas coisas que faz com que você sofra, né, essa preocupação, essa ansiedade, sem necessidade. Olha lá, no versículo 25 que a gente leu, né, essa passagem diz que impede você de aproveitar o que você tem, né? A ansiedade impede você
de curtir os momentos com a esposa, com o esposo. A ansiedade faz você deixar de curtir aquele momento que você chegou em casa, podia curtir o filho, né? Dar atenção para ele, brincar, mas tá tão ansioso porque amanhã tem que trabalhar, tem que resolver problema, que o bichinho lá tá esperando um abraço do pai, um tempo ali de jogar um videogame, ou a filhinha, de ter um tempo com ela, de dedicar amor, de dedicar atenção. Então a ansiedade faz isso, faz você esquecer o valor que você tem, faz você não conseguir olhar para o espelho e ver que você é imagem e semelhança de Deus, que você foi feito para gerar valor para outras vidas, para transbordar vida para outras vidas. E essa preocupação ela faz com que você sinta um inútil, né? Uma pessoa apagada, uma pessoa que não se valoriza, né? E essa ansiedade ela consegue passar uma borrachinha nas promessas de Deus na mente da pessoa, ao ponto dessa pessoa se envolver com drogas, com prostituição, com bebidas, e de repente largar tudo e sumir para o mundo, assim como a situação do nosso amigo querido pastor Marcos falou de um cara que surgiu, que estava embriagado, mas mesmo assim Deus teve misericórdia e usou a vida do cara para falar com ele. Mas essa ansiedade, essa doença que corrói muitos homens e mulheres hoje silenciosamente, ela é uma doença que pode ser sim combatida. E eu quero deixar aqui, né, um remédio, vou deixar aqui umas pílulas do evangelho para você. Uma delas é Mateus 6, no versículo 32, ele fala que a gente deve confiar em Deus, né? Confiar em Deus é confiar em palavras de vida eterna, não é palavra baseada em simplesmente na ciência. Tudo bem, a ciência é maravilhosa e Deus usa os cientistas para nos abençoar e criar remédios que nos beneficiam, beleza. Mas confie em Deus, tenha total dependência dele. Lá em Provérbios 3, no versículo 5, 6, fala isso: confie no Senhor de todo o seu coração. Sabe, não confie no seu próprio entendimento. Reconhece Deus nos teus caminhos e Ele dirigirá o seu caminho. Ele vai te falar: filho, é por aqui, filho, aqui não, para, filho, não, continua. E Ele sabe o que você precisa. Aí um outro remedinho que eu vou indicar para você é exatamente isso. Descansa, porque lá em Mateus 6,33 diz exatamente isso, que a gente deve buscar o quê? Primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, porque as demais coisas Deus vai suprir. Que vai adiantar você ficar ansioso, preocupado, né? Amanhã Deus pertence. Então, filho, agradece hoje. Tá com saúde? Tá tudo bem? Tem um arrozinho com feijão aí, um ovinho, um bifinho aí? Dá graças a Deus, tá lindo. Amanhã depois Deus vai te preparar aí uma picanha. Oh, Jesus, né? Uma maminha. Deus vai preparar. Mas agradece hoje, seja grato hoje. E aí uma terceira coisa que eu quero deixar para você é: busque a Deus, busque a justiça dele, porque quando a gente deseja aquilo que é certo, quando a gente abandona o caminho do pecado, sabe, a gente se volta para Deus, ele perdoa os nossos pecados, Deus nos recebe como filho, nos honra, ele nos perdoa, Deus é um pai de amor. Então quero nessa conclusão dizer para você que está aqui no nosso programa tão querido, Entre Amigos, nesse momento de reflexão, de fé, hoje especial de missões com o amigo Marcos Rosério, meu amigo, eu quero dizer isso para você: confia em Deus de todo o seu coração. Sei que tem pessoas que estão assistindo que não é evangélica, que não é católica, às vezes não é nada, né? Às vezes é ateu, nem é ateu, às vezes é à toa mesmo, né? Eu quero dizer isso para você, sabe? Entenda que existe um Deus que te ama, sabe, que cuida de você, sabe, busca a presença dele, sabe, busca a justiça dele, busca entender que você é precioso, você é preciosa. Deus tem promessa para tua vida e ele vai cumprir. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é o quê? Ele é gentil. Ele não vai abrir as portas do seu coração de qualquer jeito, não. Ele bate na porta e chama você. Se você abrir a porta do teu coração, falar: Deus, fala, entra, faça morada na minha vida, você pode ter certeza que a partir daí ele vai iniciar um novo tempo de paz, lançar fora todo medo, toda ansiedade, e você vai viver todas as promessas dele na tua vida, tá bom?
Então, encerro esse momento de reflexão com essa passagem de Mateus 6,33. Busque então o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas Deus vai acrescentar na sua vida, tá bom? Confia, chega de tristeza, só alegria. A Bíblia diz que na presença do nosso Deus, até a alegria salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Por que você não vai saltar de alegria? Tá bom? Então, alegre-se no Senhor e viva um novo tempo em nome de Jesus. Gente, de volta então aqui no Entre Amigos, nosso convidado mais que especial, Marco Roseiro. Muito feliz de receber você aqui, meu amigo. Uma alegria. Você é um Uma honra pra queridão. mim. Marcos, um grande produtor, um grande empresário, missionário, professor e pastor, um palestrante, o homem prega demais, viu? Mas queria que a galera toda aqui no chat, Marco, tem uma galera aqui participando com a gente. Mandar um abraço, deixa eu ver quem que eu não falei aqui. O Tagor Silva falou, espero que ninguém tenha se machucado aí com a queda. A queda da internet. Tagor, Grande amigo, mora lá em Minas Gerais. Minas Gerais? Aluno meu. sobrevivemos com a queda, tá tudo certo. Estamos aí. Maravilha. Galera aí, Luiz Valim, Abraço pro Luiz, grande irmão. Débora Freire, poxa, a galera toda aí, Luizão. Luizão falou assim, esse pastor e todos os seus familiares são muito especiais especiais, um amor incondicional para Olha, com que legal. todos. Um abraço, Deus abençoe, Luizão. Que legal. Natasha Débora. Damasceno. Meu Deus, a galera participando em peso aqui do nosso chat. Muito legal ver isso. E ver o quanto o nosso convidado é querido, né? Eu acho que isso é o maior presente, né? Ver os frutos, né? Sim. Glória a Deus por isso, né? E a tua esposa falando do trabalho que vocês fizeram na frente do bar. E ela falando, sim, verdade. Estavam em várias mesas na calçada e ficamos tocando, dançando. E depois oramos em todas as mesas. Que Foi lindo, cara. legal. Vocês têm imagem disso? Vocês têm vídeo disso? Nas redes? Cara, preciso ver se tem. Posta, por favor, pra Vou gente. ver se tem nas nossas redes sociais. A gente posta bastante coisa das viagens, né? Então acredito que tenha sim, mas eu preciso olhar lá. Não tenho como dar certeza agora que tem lá. Pode ser que eu fale que sim e talvez não tenha essa imagem específica, né? Nós passamos já por diversas situações, assim. Uma vez a gente estava numa fila de um banco, em frente a uma agência bancária, no centro de uma cidade. Era em Belo Horizonte também, por sinal. E nessa fase da pandemia, a galera fecha a agência e põe o pessoal para fora, né? E tinha ali umas 40 pessoas pro lado de fora daquela agência. E a gente fazendo uma ação artística. Nós temos uma ação que chama Pedras Vivas. Então as nossas bailarinas se vestem como se fossem pedras, como sendo estátua viva, Sim. né? E fazem toda aquela movimentação enquanto nós cantamos louvores e elas encenam. De repente elas começam a falar, conversar e falar sobre o amor de Jesus. Que coisa mais. Cara, a gente viu tanta gente chorando naquela fila e foi lotando assim, chegando gente pro banco e dali a pouco virou como se fosse uma plateia ali para assistir àquela ação e depois todos ali recebendo uma oração, um abraço, um folheto, né? Foi uma experiência bem bacana também. Algo que nós Marcos. fazemos nas ações é sempre levar bíblias ou panfletos, livretos. A gente chama de sementes de amor. Isso uma que eu- forma de isso que eu- alcançar as pessoas. Tem a ver com o que eu vou te perguntar. As missões, eu gostaria que você falasse um pouco o que as missões, então, representam para você e que você desse uma oportunidade, Marcos, para empresários. Existem muitos amigos, né, que acompanham aqui o programa Entre Amigos, que são empresários, e eles entendem que eles não vão cumprir o ID porque na correria, né, do trabalho não tem como deixar, né, de tudo os funcionários do trabalho. Mas que eles podem, né, vocês podem ser um braço, né, desse empresário, desse amigo, dessa amiga, eles ajudando, apoiando, incentivando, né, mandando material ou financeiramente. Como que faz, né? Como que funciona isso? Como que eles entram em contato com vocês? Olha, o contato pode ser através das redes sociais, né? Tanto no Instagram, Direto no Instagram. Facebook.
Atenda Missões, é muito fácil, né, de encontrar. No Facebook é Atenda Missões. Atenda Missões no Facebook e Fantástico. no Instagram também, né? Então, entrando em contato lá, vai nos encontrar, só mandar mensaginha e a gente já consegue conversar, né? Hoje em dia tá fácil, né, de entrar em Sim. contato. Então, fica mais fácil assim. As pessoas que tenham o desejo de abençoar, né? Nós trabalhamos muito com arrecadação. Recentemente, nós fizemos uma ação em uma comunidade carente e conseguimos levar mais de 200 cestas básicas lá. Que legal. E cada cesta com uma Bíblia dentro, né? E fazendo visitas nas casas de oração, abençoando as pessoas. E nós fazemos ações assim. Então, tudo gera necessidade de recurso, né? Sim. E nós não somos uma empresa, então nós não temos um recurso próprio para isso. Nós realmente dependemos de doações, de Que legal. ofertas, né? Tem sim pessoas que abençoam, empresas que ofertam. Uma vez nós recebemos uma doação, foi muito interessante. Nós fizemos um sopão para pessoas em situação de rua, numa época como essa de frio, e nós fizemos mais de 100 pessoas passaram lá pelo sopão, né? E nós recebemos doação de alimentos para esse sopão de uma família carente que mora dentro de uma comunidade. E foi assim muito curioso, eu indo com a Michelle de carro e de repente não dava mais para ir de carro, nós tivemos que subir a pé numa viela dentro de uma comunidade para carregar os mantimentos que foram Que doados lindo, cara. para nós fazermos aquele sopão. Então, pessoas que não têm condições, que a gente sabe disso, pessoas que passam por necessidades, conseguiram se movimentar dentro de uma comunidade para arrecadação de alimentos e doaram para nós, para que nós pudéssemos fazer esse sopão para pessoas carentes de rua. A gente vê que não é só a grana, né? É o coração empenhado nisso. Quero Então, fazer um tantas desafio pessoas para que você. têm o coração nisso. Quero fazer um desafio aqui, Opa, estamos ao aí. vivo. Vamos lá. O Marcos, a Michelle, todo o Ministério Manancial, todos os amigos, para Atenda Missões também. Nós temos um trabalho também aqui nas comunidades aqui de Osasco, em Barueri também. E uma vez por mês a gente faz um trabalho social, a gente arrecada brinquedos, Que lindo. alimentos, e a gente vai, leva música, leva entretenimento, uma oração, uma palavra, e a gente já quer te convocar, né, vocês aí para poder fazer parte junto com a gente, se fizer sentido, Já aceitamos. marcar uma data para a gente poder estar Vamos. levando a tenda, né, atender ao chamado, Amém. e vou ficar muito honrado de Bora estar junto com fazer. vocês. Vó, Bora. aí vocês estão vendo, pronto, tá Tá feito. fechado, pronto. Só marcar a data. Uma vez E nós aí? fizemos uma ação como essa, nós temos uma das ações chamada Pequenos Sonhadores, né? Então, é exatamente isso. Nós reunimos legal. crianças e levamos ali doações de brinquedos, alimentos, coisas que são necessárias ali também, além dos brinquedos, né? Que as crianças amam. Sim. Também tem outras necessidades. Mais do que comida, criança ama brinquedo, gente. Exatamente. E aí fomos lá, e quando nós chegamos, esse trabalho foi dentro de uma igreja que fica na entrada de uma comunidade, também, na Zona Leste, em São Paulo. E aí nós chegamos lá, uma das crianças que estavam lá, uma das pessoas daquele lugar falou para nós assim, olha, essa criança, ela precisa de uma atenção especial porque ela não consegue andar direito. E ela é uma criança muito ativa, então ela vai querer correr, vai querer brincar com as crianças e ela pode cair e se machucar. Então não deixem essa criança sem ninguém, porque ela não consegue correr. Ela quer, mas ela não pode. Tudo bem, pegamos uma das monitoras que estavam ali com a gente para cuidar daquela criança especificamente. O tempo todo de mão dada, do ladinho dela e tal. E aí nós temos músicas autorais que nós trabalhamos nessas ações com as crianças, né? Canções que Deus nos deu especificamente para bacana. trabalhar com as crianças. Já gravou elas ou ainda não? Ainda não. Estamos em processo aguardem. de produção Sim, e logo logo a gente vai lançar. bacana. Mas nós já fazemos nas ações, né? E aí começamos a fazer e cantando as canções, as crianças interagindo, foi muito bacana. E tem o momento do apelo, né? Dali a pouco nós passamos pelo apelo, muitas crianças aceitando a Jesus, confessando Jesus como Salvador. Dali a pouco um tempo de brincadeira, quando a gente olha aquela menina que não podia nem andar sozinha, sem dar a mão para ninguém, saiu correndo no meio das crianças. Uau.
E aí nós desacreditamos, né? Meu Como Deus. assim? Uma criança que chegou não podia nem ficar em pé direito sozinha, Milagre. agora tá correndo. E aquela criança foi curada naquela tarde, sem nós chegarmos ali e impor a mão e fazer uma oração por ela. Somente de estar ali naquele ambiente, é claro que nós iríamos Profético, orar né? por ela depois, mas naquele momento nós ainda não tínhamos nem feito isso. Só a Nós presença simplesmente de Deus ali já estávamos ali fazendo operou um essa milagre. ação com as crianças. E ela saiu correndo e foi uma alegria, imagina, né? A criança foi curada ali. E dias depois, semanas depois, nós recebemos testemunhos dos pais daquela criança dizendo que ela estava realmente 100% Meu curada. Deus, Não tinha mais gente, que aquela deficiência. Coisa linda, gente. Testemunho Pessoal, lindo assim, né? maravilhoso. Vamos fazer, cara. vamos Meu fazer Deus, junto bora, aqui. bora. Eu quero viver isso também. Nós temos tido experiências também, mas eu acredito muito isso no o cumprir do ID. Não dá pra gente ir sozinho, né? Jesus mesmo disse que não vai sozinho, né? Sempre é, tem alguém junto, né? No caso, os discípulos iam e, e ali tiveram experiências fantásticas, né? De ver o agir de Deus. E eu acho assim, Marco, muitas pessoas têm esse desejo de fazer, têm um desejo de ir e não podem. Então eu incentivo sempre, né, a esse empresário, esse amigo, essa amiga, olhar, né, um trabalho como esse, né, com os olhos do Senhor, como uma oportunidade que Deus te dá de você atender o seu chamado, né? De repente você não vai pessoalmente, mas o recurso, a tua oferta de amor, né, vai ser o envio que Deus quer para a tua vida. E Na Marco, verdade é que missões, cortei, né? não, fala. Missões, Missões se faz de três formas, né? três formas. Que é indo, orando e investindo. Enviando, investindo. Então são as três maneiras como é possível fazer missões. Como você falou, muita gente não pode ir pessoalmente para o Fantástico. campo, mas Três a pessoa, formas você faz missões. exatamente, a Indo. pessoa pode ir, ou se ela não pode ir, ela pode interceder. Tem muitas pessoas com Orando. esse chamado. E também a Porque pessoa é uma pode guerra investir. espiritual. É, né? Muito exatamente. forte. Deus tem levantado ali na Manancial da Promessa, entre nós ali, um exército de oração por conta das missões. E Glória nós a temos Deus, cara, que entendido o mundo espiritual nesse Sim, sentido, que né? O legal. quanto é importante. E Então o são as três investir, áreas, e o né? investir que O investimento eu tenho... é uma área tão importante quanto. Sim, Porque sem grana você não faz nada. sim, Como que você viaja sem grana? verdade. Como que Você você não pode volta nem pra doar casa, algo né? para alguém? Se você não pôr gasolina no carro, você não Exatamente. chega nem na sua casa de volta. Tudo precisa de recurso, né? Verdade. Ô Marco, o nosso tempo tá curto, mas tem algumas coisas que eu gostaria de falar contigo ainda. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aí. Pensando na próxima geração, qual referência musical você indicaria não somente para os seus alunos, que são seus pupilos, as suas pupilas, mas qual música, qual referência musical você indicaria para os seus filhos, para a sua geração futura? Cara, eu tenho indicado muitos ministérios de referência, né? Diga. Hoje em dia nós vemos muita moda na música gospel, Uhum. né? E glória a Deus pelos ministérios novos que estão surgindo, tem muita gente bacana, muita gente de Deus mesmo, né? Um deles que eu indico, uma pessoa muito de Deus, é o Tom Molinari. Inclusive ele foi meu aluno no Instituto Cancion. Uau. E ele é um cara assim, muito de Deus que tem erguido um altar incrível pelo Brasil, Que da legal. nova geração. Né? É de São Paulo? Ele é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E Então, tá por Molinari. todo o Brasil, né? Estando Por em todos São os lugares Paulo, onde por ele vai. favor, passe aqui com a gente. O programa Entre pra ele. Amigos. Tamo É junto. um grande referencial. E eu sempre falo muito sobre pessoas de referência mesmo na área de adoração, né? Então, as minhas referências de base sempre vão estar em torno do pastor Ademar de Campos, pastor Asaf Borba, pastor Gerson Ortega, Os pastor melhores. Ricardo Robortella. São homens, na música, né? No ministério de adoração, são homens que eu indico pelo testemunho, né? Pela história de vida. Você vê uma história sem mancha, uma história sem nenhum tipo de Eu sujeira, ia te falar que também realmente sobre exalta referência Cristo, né? ministerial, então seriam esses caras também. Referência musical, você tinha falado
falou desse seu amigo. Mas referência ministerial hoje, o que você indica, né, para essa geração ouvir? Pra ouvir Que na que é? música, Não, ministerial, tá, como na palavra. na palavra. O Olha, que é relevante? os próprios que eu falei da música, Sim, né? O são pastor pregadores, Ademar, né? pastor Sim, Azaf. isso. Nós tivemos 2 experiências incríveis com o pastor Azaf Borba lá no Paraná, quando estávamos lá na direção da escola, né? Ele esteve com a gente lá, foram 2 experiências assim incríveis para os alunos, para as pessoas que estavam ali ao redor, né, de tudo que aconteceu. Então eu também o indico como alguém referencial ministerialmente. E 2 pessoas que têm sido chave, né, no Brasil na palavra, o apóstolo Luiz Hermínio e o pastor Luciano Subirá. Uau, São 2 homens que maravilhoso. eu tenho acompanhado, tenho feito cursos, tenho caminhado, né, mais perto e tenho recebido muito de Deus através da vida deles. Mas são muitos, né? Como não lembrar de Dan Duque, enfim, tantos homens aí, mulheres que Deus tem levantado com uma história, com um legado para abençoar a nossa geração. Amém. Tem feito toda a diferença. Tem uma outra pergunta. Antes do programa, a gente se prepara aqui, né, com os amigos, né, a gente comenta ali com a galera e tem uma curiosidade. Marcos, você como produtor musical, com a chegada do digital, como que você vê o futuro da música? Vamos falar do gospel, vai. Como você vê o futuro da música gospel no mundo, No digital, no digital? melhor ainda. Eu tenho uma visão assim de muita expectativa. Apesar da gente ver o tanto, né, que o mercado infelizmente se corrompe, né, profissionalmente falando. Não o mercado, né, mas muitas pessoas dentro dele. Eu vejo com muita expectativa assim, o crescimento, porque são ferramentas que levam, né, o evangelho por todos os lugares. Então, eu costumo dizer que a internet é uma grande ferramenta, um grande auxílio que a gente tem na mão para cumprir o ID, né? Então, eu vejo que, sim, musicalmente, a linguagem digital tem, sim, um poder incrível de alcançar vidas e gerações por todo mundo. E a palavra de Deus, ela fala que Jesus, né, ele vai voltar depois que o mundo todo, né, Exatamente. ouviu a pregação do Foi evangelho. testemunhado em toda a terra. E o digital, ele tem essa potência. Cara, tem um Ele poder tem para esse isso. poder de alcançar lugares que... Exatamente. O ano passado, Deus deu uma canção para minha esposa, a Michele, e o nome dessa canção é Sou Dele, né? Essa nós gravamos e lançamos. E ela fala exatamente sobre a visão da Tenda Missões, que é erguer um altar de adoração. Se nós não tivéssemos a mídia digital, provavelmente quem conheceria essa canção? As pessoas ali do nosso convívio, da nossa comunidade, né? Porque antigamente ou você entrava por uma gravadora ou você não tinha acesso ao mercado, no famoso independente, né? O famoso CD independente. Você não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso a esse tipo de trabalho. Então, hoje em dia, por exemplo, essa canção que eu acabei de falar que nós lançamos, está nas plataformas digitais, está lá no Deezer, no Spotify, né? Está lançada e pessoas no mundo inteiro podem ouvir. É uma canção linda que fala, né, da visão de erguer um altar de adoração. E tá lá. Por que alcançou tanta gente e tem alcançado? Porque tá na internet, tá na mídia social. Então é o velho estigma, né, que se colocava na televisão 30 anos atrás na igreja. Se É coloca hoje pecado no ou não digital. pode ou não pode? Uhum. Hoje em dia se fala muito no digital, porque tem tanta coisa ruim no YouTube, nas redes, enfim, que se a gente for olhar para isso, a gente trava e não entra nesse meio. Sim. Mas é aí que a gente tem que entrar, né? Então, o cristão tem que entrar no meio sujo para fazer a limpeza ali, para fazer a diferença. Ser sal e luz, né, como diz a Bíblia. Exatamente. Marco, fala pra gente, você tem algum sonho ministerial? Tenho. Hoje o meu sonho ministerial é ver cada vez mais pessoas se rendendo a Cristo. Eu já tive o sonho ministerial de pastorear uma igreja gigantesca. Eu já tive sonho ministerial de viajar o mundo lançando CD, com outros artistas, com pessoas tocando, né? Algo que eu sempre amei fazer. E hoje eu posso dizer que o meu sonho ministerial é correr e alcançar o maior número de galera Legal. para Jesus, cara.
Eu abro mão de qualquer outra coisa Glória a Deus. para isso. E a gente sabe que você vai alcançar. Amém. Eu creio. Já tem alcançado. Amém. Eu fico muito feliz Creio de nisso. conhecer, de ter você aqui com a gente. E, gente, estamos chegando no final do nosso programa, Entre Amigos. Produção tá no WhatsApp ali. Mas de novo. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa Entre Amigos. Ainda vou conseguir um efeito sonoro ainda, que aí geralmente quando a galera por isso fala. Ah, é porque é sinal de que foi legal, né? Foi bom, né? As E pessoas pedem para continuar. isso. Volta outra vez. Isso. Mas o que a gente sempre pede para os nossos convidados, Marco, é o seguinte, ó. Tá vendo essa câmera aqui? Ela é toda sua, olha para ela. Sim. Que é o seguinte, ó. A pergunta é assim, ó. Se o nosso futuro presidente estivesse te assistindo agora, ou depois vai ficar gravado no canal da TV Gospel Bariri, para todo mundo. Então, se o futuro presidente estivesse te assistindo agora, né, Pastor Marcos Souzeiro, o que você diria para ele? Posso dizer? Eu diria e digo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Sente Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você fará a diferença na nossa nação. Deus quer te usar como instrumento para abençoar o nosso Brasil, a nossa terra. E eu oro para que você seja uma bênção, sentado nessa cadeira de autoridade, que Cristo venha reger o nosso país através da sua vida, em nome de Jesus. Sente Jesus como seu Salvador. Top demais! Gente, aqui conosco então hoje, nosso convidado querido, Pastor Marcos Souzeiro. Muito obrigado. Gil. Foi top Prazer, demais. irmão. Tenho convicção no meu espírito de que você abençoou muita gente, Amém. tocou muita gente. Graças a Deus. Caiu a conexão, a gente levantou de novo, entendeu? Tá tudo certo, Em né? ordem. O mais importante é que a conexão, né, com o céu permaneceu. Glória a Deus por isso. E nosso Deus foi exaltado aqui neste lugar. Eu vou pedir para nossa produção, Cabelo, coloque aí para nós aí esse banner sobre aqui os estúdios da TV Gospel Bariri. Quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu projeto, gente? É podcast? É entrevista? É lives? Então conte conosco para desenvolver o seu projeto. Entre em contato com a nossa equipe, consulte a disponibilidade de dias e horário e inicie então o teu projeto, que vai ser um sucesso aqui, porque este lugar aqui é um celeiro de sucesso. Tem o nosso contato aí, ó, WhatsApp 11 952 09 6860, ou outro WhatsApp também, 011 951 51 3903, tá bom? Vem aqui trazer o seu projeto, que vai ser um sucesso, o seu podcast, né, o seu programa, a sua live, toda essa estrutura aqui, né, Cabelo? Toda a nossa produção à disposição de vocês. Bora lá, gente? Então, antes de finalizar, eu quero aqui agradecer. Bota comigo aqui, Cabelo. Tenho a alegria de agradecer sempre os nossos amigos, parceiros, patrocinadores, apoiadores, intercessores, né? Amigos que sempre estão com a gente aqui no programa Entre Amigos, na programação aqui da TV Gospel Barueri. Um grande abraço pro amigo Fábio, lá da Padaria Líder, a padaria mais top da Zona Norte. Segue lá, Instagram, @líderpadaria. Um grande abraço também à Cia dos Séculos, Vivian João, @Cia dos Séculos. Estamos esperando as camisetas, hein? O Cabelo fica me cobrando direto. Gilson, cadê minha camiseta? Você fica falando dos caras lá e os caras não mandou nenhum short pra mim, nenhum... Também um abraço pro meu amigo Osti. O Osti é um grande brother, baita produtor de vídeo. Segue lá, o Roberto Osti. Mandar um grande abraço também para meus pastores, o apóstolo César Belucci e a Bispa Tati Belucci. Inclusive tem um livro da Bispa Tati muito lindo, gente. Segue o perfil dela, @Bispa Tati Belucci, com 2L. É um livro lindo que vai abençoar demais a tua vida, tá bom? Então, você pode conhecer lá a Sete Church,
Alameda Amazonas 798, toda segunda e quinta às 20 horas e domingo às 10 da manhã. Vai porque Deus tem uma palavra para mudar, transformar a tua vida. Um abraço para os amigos do podcast 1615, Rafael, Fábio, Renner, toda a equipe, vocês são parceiros demais. Programa da Camila Sangregório, toda sexta-feira aqui na TV Gospel Barueri. O podcast dos meus brothers, Gabriel e Vitor, o podcast top demais, ponto e vírgula, que eu estive lá esses dias, foi muito legal o bate-papo. Então, não perde, segue lá no Instagram, ponto e vírgula, muito massa. Mandar um abraço para meus amigos Edu e a Rose, lá da Time Alphaville. Segue lá o site www.timealphaville.com.br. Gente, assessoria imobiliária. Quer comprar, quer vender, ou quer comprar, quer alugar um imóvel, né, um galpão, um escritório, um apartamento, o que você precisa aqui em Alphaville, né, imóveis também de alto padrão, aqui de Alphaville, Time Alphaville, top demais. Eu faço parte dessa equipe, estou muito feliz, né, de poder estar sendo um parceiro deles lá, aprendendo muito com eles. Então, precisando, já sabe, www.timealphaville.com.br. Um grande abraço pro Cristiano da Alcatel, valeu Cristiano, toda essa internet que caiu hoje, mas não machucou, o Cristiano aí vai dar uma melhorada nessa internet para nós, obrigado meu amigo. Grande abraço para o Diego, lá da Gráficos Soluções Digitais, segue lá, @Gráficos Digital. Precisou de gestão de rede, precisou de gestão de tráfego, patrocinados, @Gráficos com K, o cara é chique demais, Gráficos Digital, e vai ser top demais. Um grande abraço para minha amiga doutora Sara Miranda, ela que é uma querida, o site dela novo tá lindo, então mulherada, pega a internet, assim que terminar aqui, digita aí www.DRA, abreviação de doutora, DRA, Sara, tem um Hzinho no meio, saramiranda.com.br. O site dela tá lindo, ela é ginecologista, ela é uma pessoa muito conhecida, né? Ela é doutora de famosas aí, né? Mas também quer ser sua doutora também, tá bom? Obrigado, Sara, pelo carinho. Em breve vai estar aqui no programa. E vou lançar um desafio também para você ter um programa aqui na TV Gospel Barueri. Quero ver, hein? É claro, tô acabando, tá, gente? Externa Café. Um abraço para minha querida amiga, né? Recente amiga. A Externa Café é um café que fica ali na Alameda Grajaú, na rua da minha casa ali, Alameda Grajaú, e o Instagram é Externa, Externa Café Alphaville. Gente, pensa um lugar agradável, gostoso demais. A gente vai estar fazendo algumas externas lá também. Tamo junto. E um grande abraço para os meus amigos lá da Beneficência Portuguesa de Santos, que é um hospital, um dos hospitais mais tops que eu já conheci, né? Fica lá em Santos. E um grande abraço para Paula e para o diretor Ademir. Segue lá também no Instagram, Beneficência Santos, Beneficência Santos. Eles fazem um trabalho tão lindo, né? É um hospital humanizado. Eles fazem um trabalho de capelania lindo e normalmente, quando eu tenho oportunidade, eu estou lá junto com eles, levando música, levando a palavra, levando a alegria. E é muito bom quando a gente vê pessoas com trabalho sério, assim como o nosso convidado hoje, Marcos Roseiro. É muito bom ver vidas, né? Promovendo vida e se deixando usar para abençoar outras vidas. Gente, muito obrigado de todo o coração, todos vocês que ficaram com a gente. Obrigado de coração, obrigado, Marcos, mais uma vez, pelo carinho. Agradeço, uma alegria. Top demais. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o finalzinho, a todos que comentaram aqui, né? Todos aqueles que acompanham o nosso programa. Já sabe, todas as terças, 19h30, tem o programa Entre Amigos, o podcast mais esperado da semana. Tamo junto, Deus abençoe a tua vida. Nós vamos finalizar então com um clipe. Tá tudo certo aí, né, Cabelo? Esse cabelo é top demais. Obrigado, Cabelo. Te amo, viu? Deus abençoe. Agradecer, claro, toda a equipe, toda a direção aqui da TV Gospel Barueri, Pastor Marcos, Marconei, obrigado, Pastor, me lembrei, Toninho, pois não posso esquecer do Toninho,
né? E toda a equipe, a Mislaine, o Gabriel. Tô esquecendo de alguém? Do seu tio, né? Do Vitor. É isso aí, obrigado de coração, tamo junto, gente. Nós vamos finalizar então com essa linda canção, O Céu é o Meu Lugar, com ele, Gilson Campos. Tamo junto, até a próxima terça-feira. Deus abençoe! Estou de passagem aqui. Esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Estou de passagem aqui. Esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, amém? E Ele comprou a passagem de volta para casa, glória a Deus! Quantos podem cantar isso, que o céu é o meu lugar? Vem cantar com a gente, todos vocês aqui, o mais alto que você conseguir aí na sua casa. Simbora!